Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com o professor Márcio Valença. Bem-vindo, Márcio. Márcio é professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. E eu já começo te agradecendo a presença, né? Faz muito tempo que você não aparecia por aqui, estava afastado e tudo. É que você passasse para quem está em casa o que é esse Departamento de Políticas Públicas. O que se faz lá, quais são os benefícios, né? Qual é o lugar que ocupa uma formação dessa hoje em dia? Bom, eu que agradeço de estar aqui, ter essa oportunidade de falar com vocês. O Departamento de Políticas Públicas ele foi criado no contexto do REUNE, né, como a base institucional do curso de Gestão de Políticas Públicas, que foi criado em 2009. Certo? E a partir desse departamento também foi criado o programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Né? Hoje eu sou o coordenador desse programa e nós, hoje, por coincidência, acabamos de encaminhar para a CAPES a solicitação do doutorado, né? O projeto do doutorado. Tá. Então, políticas públicas, você entende, assim, é uma formação, digamos assim, que antes não existia com esse título, mas provavelmente as pessoas vinham da administração, da economia, era isso, né? Ou da política mesmo? A gestão de políticas públicas, ela não é administração pública, não é ciência política, tá certo? Ela é uma outra coisa. A gente forma alunos para o planejamento das ações públicas e para a gestão. Tá? Então, ela tem uma formação interdisciplinar, um conjunto de conteúdos que dizem respeito às várias áreas do conhecimento, né? Não só a administração pública, também a administração pública, também um pouco de ciência política, mas antropologia, sociologia, história, economia, entendeu? Urbanismo, né? Arquitetura, tá? Tem conteúdos de diversas disciplinas, é um curso interdisciplinar. Bom, o nosso tema hoje seria pensar como é que nos últimos, um pouco a história, né, dessa provisão habitacional no país, mas não só. Mas eu gostaria de começar por aí, se você poderia abordar um pouco essas políticas que foram isso, diversos programas que já há muito tempo vêm sendo aplicados no Brasil, para tentar chegar até os dias de hoje e enfrentar um pouco a nossa realidade. A questão habitacional, ela se constitui num problema centenário já em todos os países do mundo, né? Eu acabei de retornar, como você indicou no início, de um pós-doutoramento, em que eu passei uma parte do tempo em Londres, outra parte do tempo em Nova York, né? São as duas cidades mais ricas do mundo, né? São os dois principais centros financeiros do mundo e ambas têm graves problemas habitacionais, né? Então, o atual prefeito de Nova York foi eleito prometendo resolver o problema, contribuir para a solução do problema habitacional, de tão grave que ele na cidade de Nova York, né? E em Londres também, com a questão da especulação imobiliária, etc., né? As distâncias estão ficando cada vez mais distantes, estão maiores, né, para você conseguir um lugar para morar que caiba no seu bolso, né? Então é um problema muito grave para os países ricos, né? Então imagina no nosso país, né? É um problema que vem já há décadas sendo tratado no âmbito das políticas públicas, né? Sem que a gente tenha progredido bastante. Então progrediu, teve alguns avanços, mas não progrediu o bastante para... porque você me passou um artigo que você publicou no Habitat, né? E ali, segundo o que eu pude entender, né, de fato, muitos programas, desde os anos 30, talvez, é isso, Marcos? E que chegam até os dias de hoje, mas talvez nos anos 80, 90, na época da ditadura foi criado o BNH, depois nos anos 80 outras instituições, né? E, claro, nos últimos 15 anos, vou colocar assim, com o governo atual, se criou um projeto, que é um programa, né, que é Minha Casa Minha Vida. Diante do que foi feito antes, parece que foi um programa bem ambicioso e bem sucedido. É assim mesmo? Depende de como você olha, da abordagem que você utiliza, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa inteiramente nas mãos da iniciativa privada, tá certo? Com alguma regulação quando se refere ao faixa 1, que é para as pessoas mais carentes, né? Então, ele vem
quase em substituição a um modelo de política pública que estava se constituindo no país, chamado Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, né? Que era muito mais participativo, que ele era muito mais elaborado, que teria um alcance social muito mais profundo, entendeu? Do que o Minha Casa Minha Vida, cuja dinâmica está associada aos interesses do setor de construção civil no país. E esses interesses geralmente acabam constituindo-se na construção de blocos ou de edifícios, geralmente longe da cidade, né? E aí entra numa coisa que a gente já conversou bastante aqui, que é um pouco uma abolição, uma deserção, digamos assim, do direito à cidade, né? Talvez pudesse retomar um pouquinho isso, porque parece que a gente está aqui criticando algum programa que concede ou que facilita o acesso à casa própria, mas não é isso, né? Eu sou professor de gestão de políticas públicas, então a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu acredito em Estado, acredito em ação pública para tentar diminuir os problemas de várias ordens no país, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, é melhor ter o programa que nós temos do que não ter nenhum. Já começa daí. Agora, nós temos esses programas, alguns programas, temos tido alguns programas no país, e a gente poderia fazer reformas, adaptações, né, para que eles melhorassem, né? Então, você estabelecendo um sistema corrente de avaliação de políticas públicas, que é uma coisa importante, que está ganhando espaço hoje, né, na vida pública contemporânea, né, você possibilita fazer essas reformas e essas mudanças. O Minha Casa Minha Vida, ele tem 3 públicos de destino, né, de 3 tipos de clientela. O que chama faixa 1, faixa 2, faixa 3, por renda, dividido por renda, né? Os muito pobres que vão ter subsídios da ordem de 95% do valor do imóvel, é praticamente dado a esse cidadão a moradia, né? É dada a moradia para esse cidadão, e o faixa 2 e o faixa 3 chegando mais próximo do mercado. O faixa 2 tem algum subsídio, tá certo? E tem financiamento também a baixo custo, um custo menor do que o mercado. E o faixa 3 não tem mais o subsídio que é dado antecipadamente ao construtor, mas ele tem um financiamento garantido e de baixo custo, né? Então, quando a gente olha para a distribuição dos investimentos sobre o território, se você olhar o caso do Rio de Janeiro, o caso de Natal, o caso do Recife, você vê que a espacialização dos conjuntos do faixa 1, 2 e 3, tá certo? O 3 vai se aproximando mais do centro consolidado, né? Enquanto o 2 está no intermediário e o faixa 1 está lá na periferia, né, da cidade. Entendeu? Qual é a lógica? Nós entrevistamos empreendedores em Natal, por exemplo, que tinham construído o mesmo edifício, o mesmo projeto arquitetônico, com a mesma qualidade construtiva, tanto para o faixa 1 quanto para o faixa 2, a diferença era a localização do terreno. Ou seja, a diferença era o preço do terreno. O preço do terreno tem um impacto enorme na localização das moradias das classes populares, tá certo? Porque as classes mais ricas, elas têm a condição de acessar esse mercado de proximidade, né? Se ele quiser, né? Mas no caso da faixa 1, que é a camada mais sensível, quem tem menos recursos, esses estão justamente levados para fora da cidade. Eles ficam cada vez mais distantes. Cada vez mais distantes. E com aí problemas graves de transporte, de acessibilidade à cidade. Basta a gente dar uma passeada aqui em Natal que você percebe como funciona isso. Não há calçadas, há uma péssima conexão com o centro da cidade, não há o bairro que a gente conhece, não há cidade, né? Isso. A urbanidade da cidade é muito baixa, né? Essa semana eu fiz uma palestra sobre isso, fizemos uma mesa redonda sobre isso, né, e discutimos justamente a qualidade do espaço público em Natal, né? Os meio-fios, as calçadas, as ruas, as praças, os parques, né? A questão do lixo, etc. Isso tudo também está associado às políticas de habitação, né? Porque levando a população para a periferia, você segregando a cidade entre classes, né? Você deixa de ter o que os franceses chamam de mixité,
né? Aquela cidade dinâmica com as várias classes sociais. Não é que eles interagem eles compartilham o mesmo espaço. Não é que interagem pessoalmente, não é esse o significado do Mixité. É que você compartilha o espaço público, tá certo? E compartilhar o espaço público é pedagógico, né? Para o cidadão, tá certo? Não, entendo. É que agora, para a gente fechar um pouco essa coisa no Brasil, depois ir para os modelos que você estudou, né? No caso de Londres e Hong Kong, seria pensar uma frase que você coloca ali, teus estudos sobre o assunto fechavam em 2014, vamos dizer assim, a época de ouro do atual governo, e aí você fala que as receitas governamentais só têm crescido, etc., e que aí seria o melhor momento para ter aplicado uma política importante, que não é só da construção, mas aí se já entrar numa história de pensar numa alocação social. Você acha que se perdeu um pouco esse bonde da história? Em momento algum, porque isso tem que ser uma política de Estado, não tem que ser, como dizem, uma política de governo, né? Isso tem que ser uma política de longo prazo, que você vai constituindo um estoque de habitação ao longo dos anos, entendeu? Então, deixa eu só explicar isso direitinho. O argumento é muito simples, é dizer o seguinte, os países muito ricos, eles têm problemas de habitação, e eles investem em habitação, não apenas possibilitando ou regulando um mercado financeiro ou um mercado imobiliário que permita o cidadão adquirir sua habitação, mas também provendo moradia de aluguel, moradia pública de aluguel. Então, a Grã-Bretanha, o próprio Estados Unidos, para surpresa de todo mundo, né, tem estoques grandes de moradia nas mãos do Estado, alugadas para a população. Mas antes de entrar nisso, é que antes do governo tinha, né, no final do mandato no segundo mandato do FHC começa uma política e um programa de arrendamento. Esse aí, eu vou explicar, eu vou chegar nele num minuto. Então, você vê que países ricos, você pode argumentar assim, mas eles fazem isso porque eles têm mais dinheiro do que nós temos, né? Isso é verdade e não é. Eles são ricos e têm também problemas habitacionais e por isso eles investem. E países como Índia e Malásia, tá certo? Os problemas sociais são tão graves quanto os nossos, tá certo? Eles têm também programas de moradia para aluguel, né? Pública para aluguel, tá certo? E nós perdemos a oportunidade de constituir no Brasil, por oportunidade do próprio governo FHC, tá certo? Que lançou o programa de arrendamento residencial, tá certo? Em 1997, e que começou a construiu mais de 200 mil moradias nesse sistema, que era um sistema muito bem pensado, né? Qual era a base desse sistema? Você não ia ser proprietário da sua casa por 15 anos. Você ia pagar aluguel por ela por 15 anos. E ao final desse período de 15 anos, você ia ter uma opção de compra. Tá certo? Que o inglês chama de right to buy. Tá? Que foi o que o governo Thatcher fez na Grã-Bretanha para privatizar parte do estoque habitacional que estava nas mãos do governo, que chegava a ser 1/3 de todo o estoque habitacional. O dado impressionante, país, né? Então, que hoje foi reduzido para 20% dividido entre Estado e instituições privadas sem fins lucrativos, né? Então, 10% para cada um. Mas já chegou a ser 33% do total de estoque do país, né, na Grã-Bretanha. Então, no Brasil, nós começamos a construir isso. E qual era a vantagem do leasing? A vantagem do leasing é que era uma promessa também, era um caminho também para casa própria, tá certo? Só que com o custo do aluguel. Né? A casa própria tem um custo adicional, certo? Porque você vai pagar uma hipoteca em cima do montante total, né, que você deve ao banco, certo? E aquilo ali é juros sobre juros, mês a mês, tá certo? Então, a incidência do juros sobre a prestação é muito alta. Então, o montante que você paga de prestação é muito mais alto do que você pagar um aluguel regulado pelo Estado, né? O PAR, ele além de ter o aluguel regulado pelo Estado, ele tinha o custo do imóvel regulado pelo Estado.
E além de ter o custo do imóvel regulado pelo Estado, ele também tinha a qualidade construtiva regulada pelo Estado. Por quê? Porque se o Estado tinha que garantir, era o responsável, era o proprietário do imóvel por 15 anos, no final de 15 anos o imóvel tinha que estar em perfeito estado. Então, isso já era uma garantia de que aquilo não ia ser construído de qualquer jeito, tá certo? E depois que você entra, que é muito dos casos dos estudos que eu li sobre a avaliação do Minha Casa Minha Vida, se referem a problemas construtivos graves no Brasil todo. De qualidade. De qualidade construtiva, né? Paredes rachadas, todo tipo de problema acontecendo, né? Quer dizer, por quê? Porque está nas mãos da iniciativa privada, certo? A regulação é baixa, a pressa foi muito grande, né? De construir esse... E o programa, o PAR, né? De arrendamento. Programa de Arrendamento Residencial. Esse foi incorporado pelo Minha Casa Minha Vida, mas não existe hoje. Ele existe ainda, até no papel ele existe ainda. Né? Mas com Minha Casa Minha Vida nada mais existe, tá certo? Inclusive um dos fundos que financiam o Minha Casa Minha Vida, o principal fundo, tá certo? É chamado FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Era o fundo que existia para o financiamento do PAR, né? De residências construídas para aluguel. Uma manobra jurídica que foi encontrada para que os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que tinha toda uma regulação mais complexa, que passava por participação popular, etc., se colocar o dinheiro ali, tem que seguir esse ritual, né? Então, se você coloca no outro fundo, que não tem esse ritual, você consegue executar essa política de maneira mais rápida ou mais ágil, né? Agora, pensando então no Reino Unido, ou pelo menos na Inglaterra, não sei se esses dados são gerais, você chegou a dizer que ao menos 1/3, né, da provisão, do estoque, era voltado para esse até aluguel 80, social. Isso foi se transformando com a reforma conservadora da Thatcher, né? E foram facilitando a compra disso. Isso. Esse trânsito, como é que você vê essa história de trânsito, de que você paga um aluguel e você é incentivado a comprar esse mesmo imóvel, né? Parece que o aluguel é algo ruim. Por que se deu esse fomento, se não é justamente para deixar na mão da iniciativa privada, né? A questão da casa própria é uma questão ideológica, fortemente ideológica, né? Você nasce ouvindo que você tem que ter sua casa, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Então, você constrói isso dentro de você. Se você for para a Alemanha, tá certo? Mais da metade dos cidadãos da Alemanha, um dos países mais ricos do mundo, aluga os imóveis onde vivem, né? Eles não são proprietários, tá certo? Se for para a Suécia, mais ou menos a mesma proporção, tá? Também um país bastante rico. Então, quando você tem aluguéis, ou você tem leis de inquilinato que garantem a longevidade dos aluguéis, né? E a justeza dos valores pagos, entendeu? Você não tem com o que se preocupar, né? Então, a qualidade, se você for para a Suécia, tanto faz você alugar no setor privado ou alugar no setor público, é a mesma coisa, tá? Porque o custo é o mesmo e as garantias são as mesmas para você permanecer no imóvel. É aí que eu digo, isso não significa que o Estado estando aí providenciando imóveis para aluguel, que necessariamente sejam ruins, né? Ao contrário, né? No caso, acho que, por exemplo, aqui no Brasil tem esse caso das vilas militares, que a gente conhece muito bem em Natal, que são casas muito boas, muito bem cuidadas, né? Que correspondem a uma certa disciplina e que se incorporaram à paisagem, né? Isso. No caso, por exemplo, de Londres, eu vi umas fotos que você colocou de Camden, me parece, onde você vê que os edifícios carregam essa ideia, como é que você usa um termo francês, para uma miscigenação, algo assim, não só de etnia, mas até de classes sociais, né? Eu acho que por aí eu diria um pouco, é como se a cidade pudesse abrir um lugar para essa multiplicidade, essa diversidade, né? A vantagem da provisão pública de habitação, de locação social, seria a de poder inserir também pequenos conjuntos habitacionais, pequenos edifícios, né, no interior da cidade, e não na periferia distante, né, e garantir essa miscigenação que é necessária para a boa urbanidade da cidade.
como eu disse, essa urbanidade ela é pedagógica para todas as classes. Você aprender a conviver com o outro, né? Essa, digamos que a maioria, ou foi em algum momento, o sentido dessas construções lá. Porque todos os teóricos que estudam, por exemplo, a questão da segurança na cidade, tá certo? Desde Jane Jacobs, que escreveu um livro clássico no início da década de 60, se a rua não tiver movimentação, se as pessoas não tiverem um espaço público, isso torna a cidade mais perigosa, não é menos perigosa. Você tem que estar na rua para a cidade lhe oferecer segurança. As pessoas têm que circular nas calçadas, nos espaços públicos, entendeu? E para você circular no espaço público, você não pode ter muro de 3 metros de altura com 200 metros de comprimento, como a gente vê na cidade toda por aqui, certo? Você tem que ter espaços abertos, né, em que o que está dentro olhe para quem está fora, e o que está fora olhe para quem está dentro, tá certo? Lógico, a sua intimidade você protege com a cortina, com alguma coisa assim, tá? Fechando a janela, né? Você não tem que proteger a sua intimidade com 4 metros de muro, certo? Então, a segurança aumenta com a exposição ao público, não com a proteção dele, né? Por isso que nossas cidades hoje são vazias, certo? Porque são muros altos, com arquitetura defensiva, na verdade, todo mundo com medo de entrar e de sair de casa, né? Então todo mundo entra rapidinho. Mas se você for para os bairros populares, tá certo? Você vai ver movimentação na rua, né? A gente que analisa a cidade de um ponto de vista muito da universidade, muito da classe média, né? Olhando para o próprio umbigo, muitas vezes a gente diz assim, mas o centro da cidade está abandonado. Está abandonado para você que tem medo de ir lá. Se você for lá, está cheio de gente circulando, entendeu? E ninguém está com medo de estar circulando lá porque conhecem bem aquele espaço, etc. Eu estava pensando aqui que essa história de uma certa renúncia por parte do Estado, de minimizar a sua presença a um mero órgão regulador, talvez, dessas relações, mas eu lembro que um dos principais responsáveis pela última grande crise do sistema financeiro foi justamente a chamada bolha imobiliária que um dia estourou e com isso levou bancos à falência, muitas pessoas perderam tudo. E vem justamente dessa discussão toda que a gente está tendo aqui, né? Como é que a habitação, o sistema habitacional pode estar entregue às mãos? No caso dessa crise recente, tem a ver com o mercado subprime nos Estados Unidos. Subprime quer dizer, justamente, sub quer dizer maior risco, né? Uma grande quantidade de financiamentos que foram ofertados para pessoas que tinham empregos de risco e tinham condições iniciais de financiamento muito facilitadas, mas que com o decorrer dos anos, 3, 4 ou 5 anos, que iria haver uma incidência mais forte do pagamento sobre o principal da dívida, né? E aí aumentar o custo para essas pessoas. E foi o que aconteceu, né? Que quando esse custo começou a subir, houve um grande número de inadimplência e aí estoura a bolha imobiliária nos Estados Unidos e isso irradia por muitas partes do mundo. Por quê? Porque houve a financiarização desses pacotes de financiamento, né? Ou seja, houve a negociação desses financiamentos no mercado financeiro mundial. Então, estava espalhado no mundo todo, nesses pacotes que são, nesses fundos que são vendidos no mercado financeiro. Então, irradia essa crise por conta dessa... Não, e é essa coisa ideológica que você falou, né? A coisa ideológica... ter uma casa... A coisa ideológica, ela é tão forte nos Estados Unidos que leva até os mais pobres a terem esse desejo de possuir, de ser o proprietário de suas habitações, né? Como no Brasil também, tá certo? Tanto é que essa política do Minha Casa Minha Vida, ela praticamente dá para as pessoas beneficiárias do faixa 1, praticamente recebe de graça esse imóvel. Ele vai pagar uma prestação entre R$25 e R$50 por mês, tá certo? Durante 10 anos, e ao final de 10 anos a casa está quitada, né? Então, isso corresponde a mais ou menos 95% de subsídio sobre o montante
empregado na construção do imóvel. Entendo. E outra coisa também que deriva disso, de certa forma, é que essas construções são feitas, como já dissemos, longe, mas não só longe da cidade, né, um lugarzinho para passear, mas também longe do local onde as pessoas podem trabalhar, né? O emprego torna-se distante. Isso. Nós fizemos uma pesquisa há 2 anos e meio atrás, nos 32 conjuntos que já estavam construídos do faixa 1 na região metropolitana de Natal, e verificamos as distâncias desses conjuntos para o centro da cidade, para o centro dos municípios onde eles estavam localizados, e também para o centro da cidade de Natal e para o centro dos principais serviços, posto de saúde, escola, supermercado, mercadinho, farmácia, entendeu? A parada de ônibus, não é? Então, no mínimo as pessoas tinham que andar 500 metros, 600 metros para qualquer serviço. Tanto é que estavam serviços se formando no entorno dos empreendimentos com 500 apartamentos, 250, 500 apartamentos, até mais. Né? Então, as pessoas construindo informalmente nos terrenos do entorno, pequenos barracos para comercializar produtos, né? E os mototáxis. Né? Os mototáxis, né? Construíam uma cabaninha para ficar 2, 3 embaixo lá esperando o chamado para levar as pessoas para lá e para cá, né? Então, assim, uma precariedade muito grande da mobilidade desse cidadão que vai para esses conjuntos, né? Bom, infelizmente, Márcio, nosso tempo acabou. E tínhamos muita coisa para conversar, até sobre a ideia de projetos criativos que possam ser um misto disso, né? Enfim, quem sabe a gente... Estava só começando. Pois é. Fica aí o compromisso de você voltar em breve para a gente continuar conversando. Beleza. Então eu agradeço, conversei agora com o professor Márcio Valença. E você que tem em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.